Bíblia diz que, quando a gente vai falar de Isaac, automaticamente lembramos de Abraão. E quando a gente lembra de Abraão, a gente lembra do pai do judaísmo. A gente lembra de um homem que Deus fez promessas e cumpriu com todas as promessas na íntegra da vida de Abraão. Por exemplo, Deus disse para Abraão que iria engrandecer o nome dele. E se você observar, de fato, Deus engrandece o nome de Abraão. Se perguntarmos para um muçulmano quem é Abraão, ele sabe quem é Abraão. Se perguntarmos para um judeu quem foi Abraão, ele também vai responder quem foi Abraão. Se perguntarmos para um cristão quem foi Abraão, eles também saberão responder quem foi Abraão. Deus fez com que o nome de Abraão fosse engrandecido nas 3 maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e para os muçulmanos também. Então observe, só que na época de Abraão houve uma grande fome, uma fome extraordinária, terrível. Parece-me que vejo Abraão sem saber o que fazer. Desce para o Egito, mas quando ele desce para o Egito, vai acontecer na vida de Abraão aquilo que Deus não queria que acontecesse na vida de ninguém. Quando ele desce para o Egito, se envolve com uma egípcia chamada Agar. Esse relacionamento, se tem uma criança, um filho, aonde vai começar toda a perturbação da vida de Abraão até os dias de hoje. Acredito eu que Deus, da mesma forma que disse para Isaac, no capítulo de número 26, para Isaac não descer para o Egito, acredito eu, é um pensamento meu, mas acredito que Deus também disse para Abraão: Abraão, não desce para o Egito, porque se Deus está dizendo para não descer para o Egito, é porque Deus conhece o final de todas as coisas. Então Deus disse para Abraão: não desce para o Egito. Só que existe um grande problema. Abraão desceu para o Egito, diferente de Isaac no capítulo 26, que ouve a voz do Senhor e não desce para o Egito. Abraão desceu para o Egito. Agora, por favor, escute-me bem. Por que foi que Abraão desceu para o Egito? Por causa da fome. A fome estava intensa. A fome era muito grande. A fome humilhou Abraão e ele desceu para o Egito. E você sabe perfeitamente que a fome, ela bloqueia a sensibilidade auditiva para que nós não ouça a voz do Senhor. Vou repetir para que você entenda. A fome, ela bloqueia a sensibilidade para que a gente não ouça a voz do Senhor. Deus está dizendo: não desce, Abraão. Mas Abraão está com fome. A fome está bloqueando a sensibilidade. E ele não ouve a voz do Senhor para alimentar uma fome que ele está vivenciando. E quando eu estou falando sobre isso, eu preciso que você entenda que existem certas fomes em nós que acabam bloqueando a sensibilidade de nós ouvirmos a voz do Senhor. É por causa da fome que Sansão perde o seu ministério. Ele vai dar uma volta na cidade e ele percebe que existe uma moça chamada Dalila que agradou a sua visão. A fome, o desejo de ter, o desejo de possuí-la, bloqueou a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Os pais disseram: você não pode ficar com ela, porque ela não faz parte da nossa casa, da nossa família. Ó Sansão, tem mulheres bonitas aqui, tem moças bonitas aqui no nosso meio, tem gente crente no nosso meio, Sansão. Por que você vai observar lá fora? Mas Sansão está com fome. E a
sensibilidade e a gente não consegue observar a voz de ninguém. Por causa da fome, o nosso amado irmão Davi quase que perdia o seu reinado. Em época de guerra, em que todo mundo está guerreando, Davi decide ficar em casa e vai dar uma volta no palácio real. E quando está dando aquela volta no palácio real, ele observa uma moça que está se banhando, tomando banho. O nome dessa moça era Betseba. Ele faz uma coisa terrível. Ele manda o seu melhor amigo, o seu conselheiro fiel, para a guerra, para poder ficar com a esposa do cidadão. E Deus falando com Davi: Davi, isto é errado, não faça isso, não desça, mas a fome é muito grande. E quando a fome está muito grande, a gente não tem capacidade para ouvir ninguém. Quando eu falo sobre isto, eu lembro de uma família. Observe que a família de Noemi, o texto diz que houve fome em Belém. Senhores amados, Belém é a casa do pão, é a padaria de Deus. Como é que se falta pão em Belém? Mas faltou pão. O esposo de Noemi decide pegar a sua família e vai para Moabe. Fazer o que em Moabe, Noemi? Moabe é lugar de maldição. Deus amaldiçoou Moabe. Deus não quer que você procure pão onde Deus não tem pão para você. Mas a fome é muito grande. E quando a fome é muito grande, a espiritualidade vai embora. Não tem voz de pai, não tem voz de mãe, não tem voz de pastor, não tem voz de liderança. Eu quero. Deus disse que a me dar, me deu. Mas o pai está dizendo: rapaz, isso não é para você. A mãe está dizendo: rapaz, isso não é para você. O pastor está dizendo: rapaz, vigie, ore. A igreja está intercedendo, mas o problema é que você está com muita fome. E a fome bloqueia a necessidade de ouvirmos a voz do Senhor. É por causa da fome que Ananias e Safira, já no Novo Testamento, eles perdem a sua vida, desejo aguçado pelo dinheiro. Eles vendem uma propriedade e vai dizer para os apóstolos que vendeu por tanto. Pedro disse: porque você deixou Satanás encher o seu coração de mentira, mentindo ao servo do Senhor. Ele cai tudo, e a Bíblia vai dizer que esconderam o corpo dela, e agora vem o seu marido e fez a mesma coisa. Todos os dois morreram simplesmente porque deixaram com que a fome falasse mais alto do que a voz de Deus. Senhores amados, é por causa da fome que Esaú vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó. A primogenitura era algo espetacular, só para quem era primeiro. Mas ele está com fome, a necessidade bate na porta dele. Os seus irmãos disseram assim: é o seguinte, eu posso te dar isso aí. E ele vende a sua primogenitura, simplesmente porque a fome está bloqueando a sensibilidade de ouvirmos a voz do Senhor. E foi por causa da fome que Adão, ele perde a sensibilidade de ouvir ao Senhor, e ele vai fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Isto é, trazendo maldição para todos aqueles que vêm de Adão. Ai de nós, se não fosse o segundo Adão, porque o primeiro Adão veio para bagunçar, mas Jesus Cristo, Paulo diz, que é o segundo Adão. O primeiro veio para bagunçar, mas o segundo veio para arrumar a casa. E este segundo é Jesus Cristo de Nazaré. Então, nesta noite, senhores, eu venho dizer para vocês: cuidado com a fome, porque a fome pode bloquear
disse: não faz isso, mas você está com fome. Foi para uma igreja e Deus usou um pregador e disse: não faz isso, mas você está com fome. Veio para a escola bíblica dominical e na escola bíblica dominical Deus usou o professor para dizer: não faz isso, mas você está com fome. Acabou fazendo. E não existe conselho de pai, não existe conselho de mãe, não existe conselho de ninguém que mude o coração faminto. Mas quando eu olho para esse texto aqui, a Bíblia diz que Isaac está com fome, e quando ele vai descer para o Egito, a voz do Senhor disse: Isaac, não desça para o Egito, espera no seu lugar, porque o que eu tenho para você é coisas extraordinárias. Olhe para seu irmão e diga assim para ele: o que Deus tem para você é maior. Não se precipite. Lembra de Noemi? Nos primeiros dias da vida de Noemi, as coisas foram ótimas. Tem pão na mesa, as coisas estão surgindo de forma extraordinária. Mas depois que passou-se alguns anos, morre o esposo. Depois que passou-se alguns anos, morreram os 2 filhos. A casa de Noemi está cheirando a morte. E agora, Noemi está amargurada e envergonhada. Mas ela ouve alguém dizer que Deus visitou Belém, trazendo-lhes pão. O que eu quero dizer para você? É que os primeiros dias da desobediência são perfeitos. O pai diz: meu filho não se junta, você se juntou. A mãe diz: minha filha não se junta, você se juntou. Mas os primeiros dias são perfeitos. É buquê de flor para lá, é mensagem no Instagram para cá. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Aí a jovem faz assim: tá vendo? Mamãe estava errada, papai estava errado, o pastor da igreja estava errado. Mas é só os primeiros dias. Depois que a verdade é realizada, quem chamava de meu amor vai querer espancar. É por isso que hoje Deus me trouxe aqui para dizer para Isaac, que está aqui neste culto: não desça para o Egito. O que eu tenho para você é coisas extraordinárias. O que eu tenho para você está em Belém. Não adianta tentar saciar sua fome aonde não há a minha presença. Essa igreja aqui não dá para mim não, então eu vou procurar em outro canto. E Deus está dizendo: fica em Belém, porque Belém eu vou suprir todas as tuas necessidades. Mas a gente não quer esperar. A gente tem esse problema. Aí a Bíblia vai dizer agora no capítulo de número 26, que esse mesmo contexto se repete. Há uma grande fome na terra. E quando há essa fome na terra, que agora não é mais com Abraão, e que agora está sendo com Isaac, mas Isaac vai tentar fazer a mesma coisa que fez seu pai.
Isaac vai tentar descer para o Egito da mesma forma que desceu seu pai. Só que Deus vai dizer para Isaac: você não pode descer para o Egito. Por que eu não posso descer para o Egito? Em primeiro lugar, Deus está dizendo para Isaac: não desça para o Egito. Ele está dizendo: Isaac, creia na promessa do pão, mesmo que a terra não lhe produza o alimento. Eu vou dizer de novo para que você entenda. Quando Deus está dizendo não desça para o Egito, Isaac quer descer para o Egito, porque no Egito tem pão, tem comida, tem aquilo que alimenta a sua alma. Deus está dizendo para Isaac: Isaac, você não pode descer para o Egito. Por que, Senhor? Porque você tem que crer na promessa do pão, mesmo que a terra não lhe produza o alimento. Eu não disse a você, Isaac, que eu vou te abençoar. Eu não disse a você que eu vou cumprir com as minhas promessas na sua vida. Eu não disse para você que eu ia lançar o seu nome. Você acha que vou deixar você morrer de fome? Então não desce para o Egito. Creia na promessa do pão, mesmo que a terra não esteja lhe produzindo o alimento. Isto quer dizer que as coisas, estando favoráveis ou não, eu tenho que crer naquele que me prometeu. Porque uma coisa é a gente crer quando a geladeira está cheia de comida. Uma coisa é a gente crer quando a porta de emprego está aberta. Uma coisa é a gente crer quando tudo está soprando ao nosso favor. Mas quando as coisas começam a dar errados e a gente começa a se desesperar, aí é que Deus diz para mim e para você: creia na promessa do pão, mesmo que a terra não lhe produza o alimento. Está tudo dando errado, mas eu creio. A porta está fechada, mas eu creio. A enfermidade bateu na porta, mas eu creio. O marido está no alto, mas eu creio. O filho está nas drogas, mas eu creio. Porque você crê, pregador? Porque eu creio na promessa do pão, mesmo que a terra não me produza o alimento. Deixa eu ver se você crê nesta palavra. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. A promessa de Deus para você hoje é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí alguém está dizendo aí sentado: é porque você não conhece meus filhos, é porque você não sabe o esposo que eu tenho, é porque você não conhece a prova que eu passo dentro da minha casa. Minha querida irmã, meu querido irmão, essa prova é a fome que entrou na sua casa para tentar levar você para o Egito. Porque quando a prova vem, a gente procura o Egito. Quando as situações ruins chegam em nossa vida, a gente procura o Egito. Mas Deus manda dizer para você nesta noite: quem te prometeu não mente. Ele é fiel. Você vai chegar aqui nesta igreja e vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque a promessa de Deus na minha vida. Olha no
pasto para o gado, e a planta para que o homem cultive, e da terra tira o pão. O Salmo de número 65, ele enche os rios e faz com que a terra produza o trigo. É Deus que produz o pão. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. Então eu preciso crer na promessa do pão, mesmo que a terra não me produza o alimento. Quem crer na promessa do pão, mesmo sem a terra lhe produzir o alimento, ele diz, como disse Jó. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem crer na promessa do pão, mesmo sem a terra lhe produzir o alimento, ele diz, como disse Davi: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Quem crer na promessa do pão, mesmo sem a terra lhe produzir o alimento, ele diz, como diz o profeta Naum: o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Quem crer na promessa do pão, mesmo sem a terra lhe produzir o alimento, ele diz, como disse Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem crer na promessa do pão, mesmo sem a terra lhe produzir o alimento, ele diz, como disse Pedro: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Quem crer na promessa do pão, mesmo sem a terra lhe produzir o alimento, ele diz, como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira seja arrebatado e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Aleluia! Deixa eu ver se você está crendo nessa palavra nesta noite. Creia na promessa do pão, mesmo se a terra não lhe produzir. Abacuque diz que eu exultarei o Deus da minha salvação. A palavra exultar é rodopiar, influenciado por uma alegria terrível. Sumiu tudo, mas existe uma alegria dentro de Abacuque que nunca poderá sumir, porque ele creu na promessa do pão, mesmo se a terra não lhe produzir o alimento. Segundo lugar, porque que Deus está dizendo para Isaac: não desça para o Egito? Primeiro lugar, porque Isaac tem que crer na promessa do pão, mesmo se a terra não lhe produza o alimento. Não tem isso de buscar o sim no Egito, não. Espera em Deus e Deus chegará. Segundo lugar, porque se Isaac desce para o Egito, alguma coisa do Egito sobe com ele. Você não pode descer para o Egito, Isaac. Por quê? Porque se você descer para o Egito, você vai subir cheio de coisas do Egito em você. E é por isso que Deus permite
permite que a gente fique no deserto, mas não desça para o Egito. Porque uma vez que desce para o Egito, vem cheio de coisas do Egito, cheios de carrapichos do Egito. Quer falar igual ao egípcio? Quer andar igual ao egípcio? Quer se vestir igual ao egípcio? Quer se modernizar igual ao egípcio? E acha que tudo é normal? Mas Deus está dizendo assim: você não pode descer para o Egito. Porque se você descer para o Egito, a essência que há em você vai subir. E você vai vir cheio de coisas do Egito. E o Egito tem essa característica de plantar em nós aquilo que a gente acha que é certo. As coisas do Egito, elas são tão normais a gente que a gente nem percebe. E é necessário que Deus alerte para que a gente acorde. Ou você não lembra de Moisés? Falava com Deus, ouvia a voz de Deus, mas um dia que entrou na presença do Senhor, ele nem percebeu que estava com a sandália do Egito. Deus foi quem disse para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aqui você não anda de todo jeito, Moisés. Lá fora você pinta e borda, faz o que quer, mas na minha casa quem determina as regras sou eu, e não é você. Não é a igreja quem determina a forma de adorar a Deus. É Deus quem determina a forma de ser adorado. Ou a gente entra no padrão de Deus, ou nem precisa a gente adorar. Porque são as coisas do Egito. É somente um pincezinho no umbigo, pastor. É somente um brinquinho na orelha sendo homem, pastor. É somente uma tatuagemzinha. É somente uma cerveja sem álcool. É somente aquele cigarro. Como é daquele cigarro? Não é fumo, não é? Cigarro eletrônico. E está tudo bem. Bem para você. Porque quando chega na presença, ele diz: Moisés, tem alguma coisa que eu estou gostando. Tá bom para você, mas quando chega na presença de Deus, ele fala: tem coisa que eu não estou gostando. Tem capa babilônica no meio do meu povo. Tem coisa que eu não estou agradando. Então nessa noite Deus está falando com você. Nesta noite Ele está dizendo: você está achando que está tudo bem, mas Deus vai se encontrar com você e vai dizer: tira. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que eu estou é santo. Mas Deus, a sandália é tão bonita, mas é do Egito. Mas Deus, olha que coisa linda essa sandália, mas é do Egito. Mas Deus, ficava tão bem na sala da minha casa, mas é do Egito. O que for do Egito não cabe no nosso meio, porque nós somos geração santa, povo eleito. Deus me chamou e me chamou para fazer diferença. Deixa alguém me chamar de quadrado, deixa alguém me chamar de velha, de velho. Eu quero
mas tu não é todo mundo. Tem gente, pastor, que Deus tem um relacionamento tão profundo, que se sair um pouquinho da luz, Jesus chama a atenção. Aleluia. E bom é quando a gente tem a sensibilidade de ouvirmos o pipipi do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Você se arrumando. Temos essa sensibilidade de ouvirmos o Espírito Santo, até na sua forma de falar com o seu próximo. O Espírito Santo diz no seu ouvido: você foi ignorante, você foi agressivo demais, e você vai lá e pede perdão e pede desculpa. Você foi muito altivo, mas a gente ainda tem essa sensação de ouvirmos a voz do Espírito Santo e chegamos lá e pedimos perdão. E o Espírito Santo não quer que você peça perdão via WhatsApp ou via mensagens no Instagram. Porque se a vergonha é pública, o pedido de perdão também tem que ser público. Então Isaac não desce para o Egito, porque Deus sabia que se ele descesse para o Egito subia com ele. Mas existe uma coisa que é a ferramenta de Deus para tirar o Egito de dentro do homem. Pisa não tira, ignorância também não tira, brutalidade também não tira. A única coisa que tira o Egito de dentro do homem, diga para seu irmão, é o deserto. O deserto é uma ferramenta que Deus se utiliza para tirar o Egito de dentro do homem. Quando a nação de Israel saiu do Egito, durante 430 anos na servidão, Deus coloca a nação para o Egito, para o deserto. Porque no deserto a gente aprende a ser mais crente. Quem não orava passa a orar. Quem não lia a Bíblia passa a ler Bíblia. Quem não vinha para culto passa a vir para culto. Quando não estava no deserto, só vinha para culto dia de domingo. Mas quando Deus colocou no deserto, quer vir para culto até de criança. Porque estava
dentro de nós. Agora, por favor, por que eu não posso descer para o Egito? Por que eu não posso descer para o Egito primeiro? Porque o Egito eu preciso crer na promessa do pão mesmo que a terra não me produz saúde, alimento. Segundo lugar, por que eu não posso descer para o Egito? Porque se eu desço para o Egito sobe comigo. E aí eu vou ter que ser tratado. E o tratamento dói. Só que Isaac, diferente de Abraão, ele não desce. E Deus fala assim para Isaac: fica em Gerar. Porque em Gerar que eu vou te abençoar. Observe que Isaac ficou em Gerar. Se você ler todo o capítulo que a gente leu a palavra, a Bíblia diz que Isaac crescia, se tornava grande. Aonde Isaac colocava a planta dos pés, Deus abençoava. Porque escute, por favor, não é o lugar que você está que faz a diferença. Quem faz a diferença é a sua fidelidade com Deus. Você pode estar no lugar ganhado a ouro. Se fores infiel, Deus não se responsabiliza por você. Agora você lembra de Abraão, que disse para Ló: olha Ló, se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão abre mão de uma lei, a lei do mais velho escolher. Mas ele deixa com que Ló escolhesse. Aí diz a Bíblia que Ló olhou para as campinas do Jordão e disse assim: ali o negócio é bom, o lugar ali é produtivo. Se eu cantar uma vez ali, eu subo na vida. Se eu pregar uma vez ali, as portas se abrem. É para ali que eu vou. Quando ele vai para aquele lugar e cai Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Ló pensava que era o lugar que fazia a diferença. Mas não é o lugar que faz a diferença. É a minha fidelidade com Deus. Quando eu sou fiel, ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo. Quando eu sou fiel a Ele, ninguém me contempla, mas Deus está me contemplando. E o que eu acho bonito é que Deus acha quem é fiel. Lembra de Gideão? Está malhando trigo no lagar por causa dos midianitas. Queridos irmãos, lagar não é um lugar de malhar trigo, os irmãos sabem disso. É um lugar que se pisa uva. E todo lagar é diferente da eira, porque lagar é escondido, eira é exposto. Mas ele está malhando trigo no lagar. Mas tem uma coisa, é o que, pregador? Ele era fiel. E quando se é fiel, pode estar escondido, esquecido. Deus vai lá e acha e encontra. Porque quem faz a diferença é a minha fidelidade com Deus. Deus foi no lagar de Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele vai dizer: como é que Deus é comigo desse jeito? Se as coisas estão tudo pior, mas é por isso mesmo que Deus é contigo. A tua fidelidade trouxe Deus até você. E nessa noite eu quero dizer para você:
Ele e Ele vai achar você, porque Deus, Ele é grande. Eu já estou encerrando. Aí diz o texto que ele permanece onde Deus quer que ele permaneça, em Gerar. Ele começa a cavar o que, irmãos? Poços. Vai cavando poços. E aonde Isaac cava poço, dá certo, irmãos. Aí diz a história que os filisteus observavam e começavam a envenenar Isaac. Isaac cavava poço, vinha alguém e tomava o poço. Mas Isaac não era aquele crente do século 21 que batia de frente com palavras, que mandava mensagem de carapuça pelas redes sociais e dizia: ai daquele que mexer com os ídolos. Recebeu uma patada de dia, aí à noite posta no Instagram: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. E alguém pensa que ele está evangelizando, mas não. Está comprando briga com alguém que tentou enterrar o seu poço. Mas Isaac disse nada disso, porque quem compra a minha briga é maior do que eu. Se eu calo, ele se levanta para falar. Se eu falo, ele se cala. Se eu tento me justificar, eu sou o pior de todos. Mas quando é ele quem me justifica, as coisas são diferenciadas. Então ele cava poço, vem alguém em terra. Porque existem duas diferenças. Qual é, pastor? Uma coisa é cavar poço. Para você cavar poço, poucas pessoas se apresentarão para dizer assim: quer uma ajuda? Eu posso cavar com você? Eu posso te ajudar? Mas para enterrar o que você cavou, vai aparecer um monte de gente. Vai abrir uma farmácia, aí vai um monte de gente assim: rapaz, para que tu abrir farmácia? Já tem mais de 50 farmácias na tua rua. Para que tu vai abrir farmácia? Querendo cavar teu poço? Rapaz, eu vou abrir uma padaria. Para que padaria, irmão? Tem tanta padaria por aí. São gente que quer cavar o teu poço, que não tem disponibilidade para cavar com você, mas quer colocar areia naquele projeto que você começou. Agora, por favor, só para seu irmão não dormir, pegue na mão dele e diga assim: o seu maior ajudador nessa hora é o Espírito Santo de Deus. Diga para ele: o seu maior ajudador nesta obra é o Espírito Santo de Deus. Alguém vai negar ajuda, mas ele vai dizer: eu estou aqui com você. Alguém não vai querer cavar poço com você, mas ele vai dizer: vai em frente, meu filho, porque eu vou te ajudar. Ele ajuda quando ninguém ajuda. Nos primeiros cultos dessa igreja, parece que de vez não tinha quase ninguém. Mas o Espírito Santo ajudou o primeiro pastor desta obra. E continua ajudando aqueles que estão aqui ainda. Porque ele é o único que ajuda aquele que está cavando o poço, para que o seu nome seja glorificado. Glória a Jesus. Ele está te ajudando nesta noite de hoje. Foi Ele quem te
trouxe para este culto hoje. Aleluia. Você não vinha para este culto, mas Ele te chamou para vir para este culto hoje. Ele te chamou e disse: vamos cavar poço naquele culto hoje. E você veio, e nessa noite eu quero ver você aqui. Aí você que ainda não entregou sua vida para Jesus, Ele está te chamando hoje para fazer uma aliança com Ele. Ele está te chamando hoje. Aleluia, Deus. Onde está você? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Ele está te chamando hoje.